Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal BD, convidando você para mais esta aula. Então, fica no até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Fica a nossa palavra de gratidão aqui a todos os nossos inscritos, vocês que têm nos acompanhado, que Deus abençoe a todos. Aos nossos patrocinadores, estendemos a palavra de gratidão, nossos companheiros ali na Pinheiros Tecnologia, que fica ali na cidade de Nova 7, WE80, número 741 Altos, onde você encontra o seu suprimento de informática, onde você encontra os seus equipamentos também para o seu computador e etc. Então passe na Pinheiros Tecnologia e seja abençoado. Nossos amigos também na Líder de Recepções, que também se encontra ali na cidade de Nova 7, WE80, número 741 nos Altos. Um belo espaço para você fazer a sua recepção, a sua confraternização, etc. Então, passe também nas recepções, nossos amigos na Climed Saúde. A Climed Saúde dispõe de duas clínicas, uma que se encontra ali próximo ao canteiro central do Pará e ao batalhão de polícia militar, onde você tem diversos exames com preços acessíveis. Outra clínica ali na cidade de Nova 4, próximo ao posto de saúde da cidade de Nova 4 também, onde você encontra também diversos exames. Agradecendo também nossos amigos na Chiquinho Sorvete. Você encontra uma variedade de shakes e para você ir com a sua família. Então, passe na Chiquinho Sorvete também, seja abençoado. E é isso. Roda a vinheta. Edição de número 11, com o tema A Cura Divina no Ministério de Jesus Cristo. O texto do dia se encontra em Isaías capítulo 53, versículo 4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A síntese diz: para todos aqueles que possuem necessidade de cura, Jesus continua sendo hoje o mesmo do passado. O Messias que veio trazer saúde a todos os que estão enfermos da alma, mas também do corpo e da mente. Nosso texto bíblico se encontra em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao versículo de número 22. Bom, pessoal, como a palavra introdutória, nós vamos falar logicamente hoje sobre cura divina, e mais especificamente a cura divina no ministério de Jesus. Nós iremos elencar esta cura e entender ela na Bíblia Sagrada. Iremos também dividir em alguns tópicos, ver como ela funciona e ver até onde ela chega. Mas eu quero introduzir esta reflexão, essa aula nesse momento, falando a respeito de um movimento muito mais racionalista e filosófico no nosso meio do que bíblico, que é o movimento chamado cessacionista. O movimento chamado cessacionista, ele veio para trazer a ideia de que alguns dons cessaram, que só eram para a era apostólica, que pelo fato de ter fechado seu canon, a igreja ter se instalado, nós não podemos mais ter esses dons, por exemplo, dons de profecia, dons de cura em si. Mas nós combatemos este movimento com a Bíblia Sagrada e crendo que Jesus continua curando até hoje, que Jesus nos usa em cura até hoje. Ele diz que eis que vos dou poder. E entre os dons espirituais listados na palavra de Deus, nós encontramos também ali o dom de cura, entendendo com isso que Cristo continua a curar hoje através dos seus servos e vasos, que somos eu e você também. Então vamos lá. O tópico de número 1 tem por tema a origem e a natureza das enfermidades. Está dividido em 3 subtópicos também de tema: a origem das enfermidades, subtópico 1, subtópico 2 diz as enfermidades do corpo, o subtópico 3 diz enfermidades da mente. Bom, falando da origem das enfermidades, nosso pastor Tiago Brasil, tanto na revista quanto quem escreve o livro Auxílio, vai dizer que Deus ele criou um mundo perfeito, sem enfermidade, sem dor, sem morte, inclusive, né? A perfeição ela existia no Éden. E porém o homem cai, o homem peca, o homem dá ouvidos à serpente
e fazendo com que isso ele caia e ele peque. E nós vamos ver que ali no capítulo de número 3, Gênesis, diversos castigos que Deus havia entregado ao homem, destes se encontram, por exemplo, dores à mulher, cansaço e até mesmo a morte. Então, para concluir em cima disso, que as doenças, a origem das doenças ao homem são consequência do pecado de Adão lá atrás, que veio alcançando toda a humanidade até chegar em nós. Nós adoecemos hoje por conta do pecado de Adão, tá? Porém, nosso comentarista, ele faz alguns acréscimos dentro do livro Auxílio. Ele traz o seguinte questionamento: a doença, ela tem origem na ira divina? A ira divina gera doença em alguém? Nós vamos analisar alguns pontos na palavra. Entre eles nós temos o capítulo de número 12 de Números, que conta quando Miriam se rebela contra Moisés, e o castigo que Deus entrega a Miriam ali é a lepra. Capítulo de número 26 de Crônicas, de 2 Crônicas, versículos de número 16 ao 19, conta a história ali do rei Uzias. Uzias que vai fora do padrão estabelecido por Deus, oferecer sacrifício dentro do templo. Quando ele vai entrar no templo, no lugar onde não era permitido, ele é acometido também de lepra. Então, nós temos duas passagens que mostram Deus castigando alguém, entregando a eles doenças. Quando nós chegamos, por exemplo, ao livro de Jó, no livro de Jó nós bem sabemos da situação de Jó, perde tudo, é acometido de doenças ao ponto de ficar coçando-se com telhas. Seus amigos o visitam para trazer uma palavra de consolo e acabam querendo dizer que o sofrimento de Jó é resultado de seu pecado não confessado a Deus. Bom, e Deus os corrige severamente. No capítulo 42, versículo 7 de Jó, Deus corrige um dos amigos de Jó, falando assim, 42, verso 7 diz assim: depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito do que é reto, como meu servo Jó falou. E isso nos remete um pouco àquela teologia da prosperidade, que tenta dizer, por exemplo, que alguém passar por problema, que alguém adoecer hoje é resultado de pecado. Não é bem assim. E essa discussão sobre pecado, doença, resultado de pecado, é muito gritante no ministério de Jesus, que no capítulo de número 9 do Evangelho de João, quando tem ali um cego de nascença, Jesus é questionado e alguém pergunta para Jesus se quem havia pecado para que aquele rapaz tivesse nascido assim, se os seus pais havia assim, um costume, uma crença dentro de uma referência bíblica fora de seu contexto, esse do capítulo 20, versículo 5, e acreditava-se que o filho pagava esse pecado de seu pai, acreditando até mesmo que doenças físicas, que dificuldade física eram também resultado de pecados de seus pais. E aí Jesus responde sabiamente que nem seus pais pecaram para que ele nascesse assim, mas ele havia nascido assim para que manifestasse a glória de Deus. Então nós temos que tomar cuidado em querer definir a origem da doença, do sofrimento de alguém com as nossas próprias perspectivas. Isso sempre é um problema. O subtópico de número 2 nós falamos sobre enfermidades no corpo. Bom, nós costumamos a pensar, e como já foi mencionado no subtópico de número 1, a respeito de que nem sempre doença é resultado de desobediência. Mas às vezes a gente pode até acrescentar, como o pastor Alexandre Coelho também acrescentou nesta lição que falamos a respeito de cura divina no ano passado, que às vezes muito do descuido da pessoa com si própria ela acaba adoecendo. Porém, nós vamos analisar algumas coisas aqui, como por exemplo, quando nós olhamos a história de Jó, que já fora mencionado. Jó, ele teve um problema que a origem simplesmente foi uma origem satânica. Nós conhecemos a história, o diabo foi até Deus, questionar a respeito da integridade de Jó. Bom, nós podemos citar também João 9, como já foi mencionado, o cego de nascença, não tem nenhuma origem ali, ele nasceu assim. Nós podemos também citar Mefibosete, segundo Samuel, capítulo número 4, versículo 4, que acidentalmente alguém no seu passado fez com que ele caísse, e ele adquiriu ali uma dificuldade, uma doença, uma deficiência. Então, isso nós olhamos aqui doenças no corpo e vemos
a origem de cada uma delas, que a gente não pode se limitar a apenas uma visão, uma perspectiva, como muitos têm feito. Existem também doenças que são temporais, umas um longo período de tempo, outras um curto período de tempo. Nós destacamos assim em João 5,5, que fala de um homem que há 38 anos estava enfermo. São 38 anos. Temos o clássico exemplo da mulher do fluxo de sangue com 12 anos sofrendo de uma enfermidade, que nós, inclusive depois nós vamos comentar melhor o episódio. Atos capítulo 9, versículo 33, tem Enéas que sofria há 9 anos. Tem também doenças de curto período de tempo. Em João capítulo 11, versículo de número 6, alguém que estava ali sofrendo há 6 dias. Então, existem doenças grandes, doenças pequenas, doenças difíceis, doenças um pouco menos complicadas, mas que ambos são doenças, mas as origens são diversas. Doenças da mente. Bom, a Bíblia não é um livro, como bem menciona aqui o nosso comentarista. A Bíblia não é um manual de psicologia, muito menos um livro preocupado em relatar psicopatológicos de modo detalhado. Mas nós vemos alguns relances ali de doenças psicológicas. Por exemplo, Elias no capítulo de número 19 do livro de 1 Reis, quando ele pede ali a morte, né? Nós vimos Paulo no capítulo também 1 de 2 Coríntios desejando ali. Então existem esses relâmpagos que apontariam talvez para uma doença psicológica ou até uma depressão. Então essas são as origens da doença e um pouco da divisória dela: doenças do corpo, doenças da mente, doenças temporais, doenças muito grandes, muito longas, enfim. Tópico de número 2, com o tema a cura divina como parte da salvação. Está dividida também em 3 subtópicos com o tema Naamã e seu mergulho na fé, salvação e restauração da saúde, como deve um salvo cuidar de sua saúde. A gente vai ver na Bíblia Sagrada, principalmente lendo os evangelhos, que por diversas vezes a palavra a salvação ela vai estar associada à cura, e a cura à salvação e vice-versa. E antes de nós chegarmos no Novo Testamento, nós precisamos partir primeiro para o Antigo Testamento, analisando assim a história de Naamã. Ora, quantos não conhecem a história de Naamã? Naamã, que se encontra ali no capítulo de número 5 do livro de 2 Reis. O profeta ali é o profeta Eliseu. Bom, nós bem sabemos como que Naamã era um varão de guerra, valente, valoroso, né? Porém, ele tinha sua lepra, e a lepra era uma doença, né? Devastadora que não tinha cura. Bom, e dentro desse episódio nós conhecemos a história que aparece uma menina, uma escrava, uma serva de Naamã, que relata ele sobre o profeta que havia em sua terra. Aqui nós abrimos um parêntese para dizer que sempre nós temos que estar expondo as maravilhas que Deus faz e que Deus pode fazer para as pessoas, porque nós bem vamos concluir este subtópico falando que Naamã terminou o seu aparecimento no texto sagrado não somente como alguém vencedor, curado, mas alguém que chegou posteriormente confessando ao Deus de Eliseu como o único Deus. O que é isso? É que através do testemunho daquela menina, Naamã foi curado. Nós precisamos trazer isso em nossas mentes. Nós temos que testemunhar as coisas que Deus faz, as coisas que Deus pode fazer e que estão na palavra de Deus e que Ele ainda faz. Nós somos responsáveis por isso. Milagres não acontecem mais hoje. Muitas das coisas nisso, no fato de nós cruzarmos os nossos braços, não irmos em busca, não crermos, não orarmos por isso, nem testemunharmos a respeito disso. Bom, e como bem já mencionei, Naamã termina este episódio depois de ter que mergulhar no Rio Jordão. Ele sai dali curado, e segundo o versículo de número 15 do capítulo 5 de 2 Reis, ele sai confessando que somente o Deus de Eliseu era Deus. Então nós aprendemos com isso que Naamã recebe a sua cura física e sai dali confessando a Deus como seu Salvador. A cura, esse tópico nós vamos associar isso, a cura física, a salvação. E como que isso aparece na Bíblia Sagrada? E dentro no subtópico 2 tem por tema salvação e restauração da saúde. Nós temos alguns episódios que nós precisamos citar. Capítulo 9 de Mateus, versículo 22, que fala da mulher do fluxo de sangue.
o capítulo 10, versículo 52 do livro de Marcos, que fala a respeito de Bartimeu. O capítulo de número 17, versículos 15 ao 19, fala dos 10 leprosos. O que essas três referências, o que esses três milagres têm em comum? Uma coisa, que é o fato de que Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Mas espera aí, os capítulos, as referências citadas estão falando de cura. E por que Jesus termina falando que eles estavam salvos? É porque é exatamente isso. Porque a cura aqui ela é associada, e a cura ela é associada não só à nossa saúde física, mas à nossa salvação. Acreditava-se entre os judeus, culturalmente, que as doenças elas eram resultados do pecado, como eu bem mencionei. Já falei sobre sobre João capítulo 9, se alguém nascesse, alguém pergunta quem pecou para que ele estivesse assim. Então, acreditava-se que as doenças eram resultado deste pecado. Então Jesus, entre um e outro, ele diz: a tua fé te salvou. E é interessante, por exemplo, quando nós analisamos a história da mulher do fluxo de sangue, o quanto que aquela mulher padecia há 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia, e qual ela gastou tudo que tinha e não conseguiu se sarar. Ela vem por detrás da multidão, entre a multidão, toca nas orlas das vestes do Senhor, dele sai virtude. E ele para e diz: alguém me tocou. Entenda uma coisa, o pastor César Moisés comenta este episódio na nossa edição, no qual falamos sobre os milagres de Jesus, e diz que ela tinha vergonha talvez de se mostrar, porque ela era tida como uma impura. Mas naquele momento, alguém diz que ela recebe a cura quando toca nele, e quando ela aparece, Jesus entrega a ela a salvação. Ela recebe a cura no secreto e a salvação em público. É só um acréscimo ao texto lido, mas que todos estes milagres apontam para um Jesus que traz esta cura, que traz a salvação como resultado de uma cura. Então, para frisar essa associação da cura com a salvação, que ambos Cristo entregava a essas pessoas que o iam em busca. O subtópico 3 diz: como deve um salvo cuidar da sua saúde? Nós precisamos lembrar uma coisa quando falamos disso, que no capítulo de número 6, versículo 20 de 1 aos Coríntios, diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos tomar todo o cuidado possível com o templo do Espírito Santo. Temos que tomar cuidado com o que comemos, nos horários que comemos, tomar cuidado com as horas de sono e etc. Porque nós não estamos isentos de adoecer, nós não estamos isentos de passar por dificuldades, mas precisamos vigiar muito quanto a isso. Paulo ele sempre se preocupou com a saúde dos seus companheiros. Diga-se de passagem, em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 23, Paulo traz ali uma orientação para Timóteo, que ele tomasse um pouco de vinho, porque Timóteo tinha um problema de estômago. Então aqui Paulo está dizendo: olha, tu tem problema, então toma cuidado. Precisamos vigiar, tomar cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, para evitar possíveis doenças maiores futuramente. Então vigie sempre. O tópico 3 tem por tema: Jesus cura os enfermos. O subtópico 1 diz: a dedicação à cura dos enfermos não foi uma coincidência, mas parte de um plano eterno. Bom, o texto de Isaías, capítulo de número 61, verso de número 1 em diante, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E então, segundo aqui está até no nosso texto do dia, no nosso texto bíblico, no capítulo de número 4 do livro de Lucas, versículo de número 18, Jesus ele cita este mesmo texto, e aí ele diz que se cumprira nele. Então ele tem esse aspecto profético, que é de alguém que vem para trazer cura, libertação, salvação, restauração às pessoas. Isso aponta para a sua messianidade, para aquele que seria o libertador. Mas não um libertador físico, político, como eles esperavam que ele fosse, mas aquele que traria a salvação, a libertação, como já fora mencionado, aquelas pessoas. E é lindo porque Jesus ele tinha uma atenção especial a estas pessoas, a estes doentes. Onde Jesus chegava, que vinha assim muitas pessoas doentes, ele preocupava-se em curar todos, porque Jesus quer nos curar. Nós precisamos esquecer disso. Jesus ele deseja nos curar. Precisamos crer nisso. O subtópico 2 diz:
Jesus é a única resposta para alguns enfermos. Nós bem sabemos que algumas doenças nós conseguimos tratamento médico, nós conseguimos remédios, controlar, sarar, até mesmo melhorar. Porém, algumas doenças não existe artefato médico nenhum que traga a solução, mas Cristo é a solução. Nós precisamos entender isso, que Cristo tem poder para curar todas as enfermidades, e que pessoas no período bíblico, onde não se tinha muito aparato médico, até mesmo a mulher do fluxo de sangue gastou o que tinha, não conseguiu ser curada e encontrou em Cristo a sua cura. Ou como quando nós falamos do cego Bartimeu, que ao sentir que Jesus chegava, ele gritava para ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Às vezes precisamos olhar para a nossa necessidade e ver que somente Cristo é a nossa solução e clamarmos a cada dia mais por ele. E nós cremos que ele vai nos atender. O subtópico 3 diz: não há protocolo para a realização da cura. É Jesus quem cura, ele tem um padrão, ele tem uma maneira, ele tem uma forma. Nós não definimos, nós não controlamos, nós não mandamos em como isto acontece. É Jesus quem cura. No capítulo 9 de João, ele cospe no chão e faz um lodo e passa nos olhos do rapaz. Em algum momento Jesus toca em alguém e cura. Em algum momento Jesus traz uma palavra, é Jesus quem cura. Hoje as pessoas, os curandeiros online têm criado protocolos para que isso aconteça. Live de revelações. É cobrado por milagre. Isso não existe. Deus é soberano, ninguém pode controlar. Ele cura quem ele quer, ele cura da maneira que ele quer e quando ele quer. Quanto a nós, precisamos crer e buscar isso a cada dia mais para recebermos dele o melhor que ele tem para nós. Bom, essa é a nossa edição de hoje, pessoal. Espero que você tenha sido abençoado e edificado, né? Nós falamos sobre as doenças, sobre as origens, sobre a relação entre salvação e cura, sobre o ministério de cura de Jesus. E eu quero que você seja abençoado. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar e de comentar. E não se esqueça de frequentar a EBD da sua igreja. Bom, pessoal, agradecemos a todos. E EBD Núcleo, priorizando a palavra.